Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retendes o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Porém, poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios dos ídolos e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-eis uma pedra branca, que na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Nós lemos palavra do Senhor, palavra que foi revelada ao apóstolo João, o discípulo do amor. João estava exilado na ilha por causa da palavra do Senhor, um homem a qual se dedicou a sua vida na presença do Eterno. E naquele momento de exílio, vale ressaltar da dor, da agonia, da solidão que ele estava se sentindo, porque um ser humano, numa prisão, aonde quer que ele se encontre no momento exilado, ele vai sentir esse sentimento. E nós glorificamos e exaltamos o nome do eterno Deus, porque ele nunca abandona os seus. E ele teve aquele momento assim maravilhoso, aonde João tem essa visão, essa revelação do livro de Apocalipse, aonde o Senhor, nosso Deus, tem aquele encontro ali com o Senhor Jesus Cristo na ilha de Patmos, e ele falou que ele era ele, o único, Então é muito maravilhoso este momento, apesar de estar atravessando um momento difícil, ele teve algo sobrenatural, que foi uma revelação, aonde o Senhor deu as revelações, que ele escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia. E isso é muito maravilhoso o que aconteceu. Algo escrito já há mais de 2000 anos atrás, aonde nós nos alimentamos e sabemos que é tão atual como qualquer livro de história ou algo muito poderoso. É muito maravilhoso a palavra do Senhor. E assim nós lemos aqui, na mensagem da igreja de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade que está localizado na Turquia, A atual cidade de Pérgamo fica localizado na região do Egeu, na província de Esmirna, oeste da Turquia. A antiga cidade de Pérgamo teve grande destaque, importância como entre os centros culturais greco-romano. Uma cidade que tinha uma potência muito grande de trabalho, de envolvimento, assim, algo muito estrondoso ali, a cidade de Pérgamo. Ele tinha um poder muito grande aquisitivo. Mas ali naquela cidade, onde fica localizada na Turquia, a maior força da cidade era o centro cultural, a escola, da medicina, biblioteca. Eles tinham um desenvolvimento muito grande ali,
na cultura em Pérgamo. Tinha um templo onde adorava os deuses, né? Antenas e outros deuses. Esclépio também, que é o deus, né? Onde tem aquela cobra enrolada. E assim, muitas coisas aconteciam naquela cidade, né? Tinha culto ao imperador. Tinha um teatro em Pérgamo que cabia aproximadamente 10 mil pessoas. Pense a potência que tinha essa cidade. A biblioteca onde tinha mais de aproximadamente, né, segundo alguns estudiosos, tinha mais de 20 mil manuscritos. E o interessante que eu achei dessa cidade é que houve ali, né, uma dissensão entre os fornecedores, no caso que era ali o povo do Egito, onde a demanda era muito grande, e por Pérgamo ser uma cidade, né, elevada, uma cidade que estava se destacando muito, né, na cultura, né, na aquisição financeira. Então assim, houve assim algo assim, né, dentro dos estudos que nós fizemos, nós vemos que houve um atrito entre eles, onde eles não quiseram mais fornecer. Mas eles, por ser uma cidade tão potente, uma cidade de desenvolvimento, eles criaram o seu próprio pergaminho, né? Pérgamo vem de pergaminho. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu achei muito interessante a história, né, dessa cidade. Mas o que me chama atenção também, né, que é onde nós lemos aqui, no livro de Apocalipse, né, aonde o Senhor vai dizer ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, né, havia ali uma igreja. E nessa igreja houve uma repreensão muito forte da parte do nosso Senhor Jesus Cristo quando escreve, né, o apóstolo João. E dizia aquele que tem a espada aguda de 2 fios, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 12, vai dizer que o Senhor Jesus, ele tem a espada aguda de 2 fios. É uma palavra que fala, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É uma palavra poderosa, uma palavra santa, uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra única. Ele sendo único, eterno e poderoso. Ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é aonde é o trono de Satanás. Mas retendes o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Então, sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que o Senhor está dizendo que tem o trono de Satanás, né? Mas aquele povo que estava naquela igreja, eles estavam aguardando a fé. Mas eles não estavam fazendo na totalidade da maneira que deveria fazer. E o Senhor vai destacar aqui um servo fiel, Antipas, diácono da igreja, obreiro da igreja, que fazia a obra do Senhor, e ele diz que ele é a fiel testemunha, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós. E quem matou Antipas? Aonde Satanás habita. E eu, né, lembro de João 10:10, que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Então, assim, por ser um centro cultural, por ser um local aonde havia ali muita promiscuidade, muita coisas errada, templo a vários deuses, culto ao imperador, tantas coisas, eles davam mais ênfase para as coisas, né? Ali ele tinha o teatro, né, que tinha uma capacidade de agregar ali mais de aproximadamente 10 mil pessoas.
segundo alguns estudiosos, né, diz que ali a cidade de Pérgamo eram aproximadamente 50 mil habitantes. Então era uma cidade potente. Então eles eram pessoas autossuficientes, né? Eles se achavam. Havia ali algo que é típico do adversário, né, das nossas almas, que é querer ser, né? Queria levar o seu trono acima de Deus, né? Então assim a gente vê a autossuficiência de um ser. E essa cidade era uma cidade potente, né? A cidade ela tinha uma distância também ali de Esmirna, aproximadamente, né, de 1.000 quilômetros. Era uma cidade muito boa, né? Próximo do Mar Egeu, aproximadamente 30 quilômetros. Era uma cidade muito boa. Porém, matava os fiéis de Cristo. E o Senhor vai dizer, né? Aonde está o trono de Satanás? Aonde está o trono de Satanás? E o Senhor vai dizer que ele, né? O 14 vai dizer assim, porém, poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ele seguia a doutrina de Balaão, que colocava tropeço, né? Que fazia estratégia para que o povo de Israel caísse em ruína, né? Então, assim, também tinha outro, né? Aqui o 15 vai dizer: assim tenho também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. As doutrinas dos nicolaítas, eles estavam ali, né? Eles não negavam a fé, falavam no nome de Deus, porém, eles colocavam falsas doutrinas, falsos ensinamentos, eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo eles faziam a vontade do adversário. Então eles não estavam fazendo as coisas que era para ser feita. Então assim, quando Judas vai nos instruir na palavra, que Judas, próximo de Apocalipse, diz assim, o mistério da paz, né? É a caridade seja multiplicada. Eu quero ler o 3, a parte do finalzinho, onde fala assim, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada. Então, assim, precisamos trabalhar pela fé, trabalhar dia após dia sendo moldado, né, por Deus, e isso com a ajuda do Espírito Santo, né? Judas vai dizer assim, santificai em Deus, que nós precisamos nos santificar em Deus. Santificados em Deus Pai, precisamos nos santificar. Então, assim, quando nós observamos a palavra do Senhor Jesus, nós vemos Atos 20 e 28 e 29. Vamos ler aqui em Atos, um versículo antes, né, o 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todos os rebanho, sobre que o Espírito vos constitua bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou por seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, assim, levantarão no meio, né, do povo de Deus homem que vai querer persuadir aqueles que estão ali mesmo no meio, mas que entrarão como lobos devoradores. Então, assim, essa palavra é muito forte. Atos 20, 27, 28, 29 e 30. É algo maravilhoso nós meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Então, assim, quando nós meditamos na palavra, tem outros versículos, a gente quer encurtar um pouco o vídeo para não ficar tão grande. Mas você pode conferir depois poucos versículos que eu marquei aqui para poder a gente ter uma base, né? 1 de João, capítulo 4 e versículo 1, do 2 ao 3, você pode ler também. 2 Pedro, do 1 até o 3, você pode averiguar ali os capítulos e versículos a qual nós
Estamos lendo que vai falar sobre os nicolaítas, aqueles que vão infiltrar falsos ensinamentos. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão adorando Satanás, que vive em várias seitas, estão ali anunciando a Bíblia, falando da Bíblia. E nós precisamos ter o quê? O discernimento. Precisamos ter entendimento, a averiguar sempre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, porque ela contém a vida eterna. Precisamos olhar para a Bíblia, precisamos olhar para Jesus, precisamos viver em Deus. Então vamos clamar, vamos orar, vamos buscar mais pela presença do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus falou: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Consolador, ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos exortar dizendo, aleluia, arrependei-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles habitarei com a espada da minha boca. Fala da justiça de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-eis uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual, vamos ler, ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então essa palavra vai nos trazer um incentivo, um reconhecimento. Vivemos nesse contexto, uma cidade potente, um povo forte, um povo que olha para os bens materiais tão somente, nos seus belos prazer, é o que darmos para entender. Mas o Senhor diz que ainda tem umas poucas testemunhas, né? Você está guardando, está perseverando na minha palavra. Então o Senhor está dizendo, então vamos nos limpar, vamos nos purificar, vamos nos santificar, vamos buscar a presença do eterno Deus, porque há uma recompensa, há um reconhecimento do Senhor, aonde o Senhor vai nos dar, ele vai nos dar, aleluia, um novo nome, ele vai nos dar o maná escondido. Nós comemos do maná, né, aqui na terra, o maná que é a palavra do Senhor, é a Bíblia que nos alimenta, que nos fortalece. O Senhor também deu maná escondido ali para o povo de Israel, um maná alimento, aonde alimentou o seu corpo físico. E a Bíblia espiritual. Então precisamos olhar para o Senhor Jesus. A carta de Pérgamo é um texto muito abrangente que dá para a gente ir para várias, né, locais, estudar tópicos minuciosamente. É uma riqueza de conhecimento. Mas o fim é: arrepende-te, se conserta e volta às primeiras obras, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. Amém?